E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo que vamos falar aí do concurso 1104. Fizemos um primeiro vídeo aí com 5 duplos e nesse vídeo de agora dei aquela refinada, estou indo de 3 duplos. Trago mais informações que nesse vídeo 2 aqui, se complementar com o vídeo 1, ajuda bastante. Se você gosta dos vídeos, gosta do canal e se quiser dar algum apoio aí, tem o Pix aí na tela. Se não for possível, não tem problema, só de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar já ajuda bastante. Sem enrolação, vamos aí falar do primeiro jogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O que nós temos de informação para esse jogo é que o resultado mais comum entre eles é 1 a 0, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 37 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 16 vezes, houve 6 empates e o Cruzeiro ganhou 15 vezes, hein? Tá equilibrado. Diferença de gols também bem equilibrado, 47 a 45 a favor do Atlético Mineiro. E no geral, 74 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 25, houve 17 empates e o Cruzeiro ganhou 32. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.61 para o Atlético Mineiro, 3.60 para o empate e 5.0 para o Cruzeiro. Porcentagem do jogo: 57% para o Atlético Mineiro, 25% para o empate e 18% para o Cruzeiro. Essa partida aqui é bem difícil, viu? Porque no jogo anterior, eu lembro que o Cruzeiro tinha vencido, aí era o segundo jogo na casa do Atlético, eu falei assim, ah não, agora o Atlético vai vencer. O Atlético foi e perdeu de novo para o Cruzeiro em casa. E agora, em terceira partida entre eles na nova arena, será que o Atlético vai conseguir vencer o Cruzeiro em casa? Sinceramente, nessa partida aqui, seguindo os números, eu tô indo de Atlético Mineiro, que tá com alguns problemas, né? Mandaram embora o Filipão esses dias. Clássico, a gente sabe como é que é, mas aqui eu tô dando uma de teimoso, viu? Não tô acreditando que o Cruzeiro vai vencer uma terceira vez na casa do Atlético Mineiro. Jogo 2, Asa e CRB. O que eu trago de informação aqui são informações dos últimos 9 jogos. O Asa, nos seus últimos 9 jogos, tem 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota, tem 14 gols marcados e sofreu 8 gols. Tem uma média de gols aí por partida de 1.56. Já o CRB em 9 partidas tem 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados, sofreu 5 e tem uma média de 1.44 gols por partida. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 1.80 para o Asa, 3.25 para o empate e 4.0 para o CRB. Porcentagem do jogo tá desse jeito: 44% para o Asa, 36% para o empate, 26% para o CRB. O CRB jogou ontem contra o Altos e venceu dentro de casa por 2 a 0. Na minha opinião, eu considero o CRB mais time, mas vai estar jogando fora de casa. Outro clássico aí pelo Brasil afora, né? Campeonato alagoano. E mesmo os números aqui dando muitas vantagens aqui para o Asa, nos números eles estão bem parecidos. Duas equipes que perdem muito pouco. E por esse motivo aqui eu tô indo de Asa e CRB. Mas, sinceramente, é uma partida aqui que cabe um triplo tranquilo. Jogo 3, Náutico e Sport. O resultado mais comum entre eles é o 1 a 1. 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 32 encontros, o Náutico jogando em casa ganhou 14, houve 9 empates e o Sport ganhou 9 vezes. A diferença de gols equilibrada também, 39 a 32 a favor do Náutico. No geral, são 62 partidas entre eles, o Náutico ganhou 17, houve 20 empates e o Sport ganhou 25. Já as odds para essa partida tá assim: 2.47 para o Náutico, 3.25 para o empate, 2.77 para o Sport. A porcentagem do jogo: 38% para o Náutico, 29% para o empate, 33% para o Sport. O Náutico jogou ontem contra o América do Rio Grande do Norte, perdeu de 1 a 0 fora de casa, e o Sport jogando em casa ganhou da Juazeirense por 3 a 0. Os dois aí pela Copa do Nordeste. Essa aqui é uma partida bem equilibrada também. Os números estão dando mais vantagens para o Náutico, acredito, por estar jogando em casa. É um clássico, geralmente os números não interferem muito quando é clássico. Mas pegando informações do último vídeo, mesmo o Sport fora de casa, eu tô indo de Sport seco, porque nessa grade aqui dos 14 jogos, uma partida que pode ter um resultado inesperado é essa vitória do Sport fora de casa contra o Náutico. Jogo 4, Brusque e Criciúma, só clássico. Eu trago de informação aqui são dados dos últimos 15 jogos. O Brusque nos seus últimos 15 jogos teve 5 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, tem 18 gols marcados e sofreu 11. Tem uma média de 1.20 gols por partida.
Já o Criciúma em 15 jogos tem 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tem 23 gols marcados e sofreu 12. Tem uma média de 1,53 gols por partida. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 2,52 para o Brusque, 3,0 para o empate, 2,92 para o Criciúma. A porcentagem da partida: 37% para o Brusque, 31% para o empate, 32% para o Criciúma. Outra partida aí equilibradíssima. Brusque geralmente muito forte dentro de casa. O Criciúma, como nós podemos ver ali no histórico, das suas últimas 15 partidas, está com uma campanha melhor do que a do Brusque. Em compensação, o Brusque é um time que perde muito pouco, né? 2 derrotas apenas, né, nesses 15 jogos, e agora vai estar jogando dentro de casa, com apoio da torcida. É clássico. Para esse jogo aqui, eu também tô indo seco na vitória do Brusque. Eu acho que o fator campo aí pode fazer a diferença nessa partida. Jogo 5, Fortaleza e Ceará. O que eu trago de informação aqui também são o histórico das últimas 7 partidas. O Fortaleza em 7 partidas teve 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Esses números já são do campeonato cearense. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 1,70 para o Fortaleza, 3,80 para o empate e 4,55 para o Ceará. A porcentagem do jogo: 55% para o Fortaleza, 25% para o empate e 20% para o Ceará. Fortaleza está invicto no campeonato, mas jogou ontem pela Copa do Nordeste e perdeu de 3-2 para o Maranhão. Já o Ceará jogou contra o Itabaiana e venceu dentro de casa por 2-1, os dois pela Copa do Nordeste. Fortaleza nos seus últimos jogos em casa não vem vindo bem. Poucos dias atrás aí perdeu até para o próprio Ceará em casa. E agora é um novo reencontro aí entre eles. Outra partida complicada. Como eu disse, eu estou indo de 3 duplos. E é bem complicado, viu? Porque essa grade aqui merece pelo menos uns 5, 6 duplos. Mas tô indo de acordo com o meu bolso. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. No último jogo que o Ceará venceu, foi um jogo bem acirrado. Se eu não me engano, a diferença de gol foi apenas de 1-0. Mesmo ali na média de gols, os dois, né, tem uma média muito alta. Eu tô acreditando que eles vão ficar aí no empate, viu? Jogo 6. Nova Iguaçu e Flamengo. O que eu trago de informação aqui são os dados dos últimos 13 jogos. O Nova Iguaçu em 13 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Tem 20 gols marcados e sofreu 14. Média de gols aí de 1,54 por partida. Já o Flamengo em 13 jogos, 9 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota até agora. 25 gols marcados e sofreu apenas um gol. Média de 1,92 gols por partida. Os números de aposta para essa partida tá assim: 9,0 para o Nova Iguaçu, 5,50 para o empate e 1,25 para o Flamengo. A porcentagem do jogo: 10% para o Nova Iguaçu, 17% para o empate, 73% para o Flamengo. Bom, olhando esses números, né, e pegando informações do vídeo anterior, não tem nem o que dizer, né? Tem que ir de Flamengo. Se você quiser ganhar sozinho aí na loteca 11,04, você pode colocar até uma vitória do Nova Iguaçu. Tô acreditando que o Nova Iguaçu vai dar trabalho para o Flamengo, mas mesmo o Flamengo fora de casa, eu acho que vai conseguir vencer o Nova Iguaçu. A gente sabe como é que é futebol. Pode ser que o Nova Iguaçu surpreenda o Flamengo, mas é muito difícil. Jogo 7, Paysandu e Águia. O que eu trago aqui são os dados dos últimos 11 jogos. O Paysandu em 11 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Tem 19 gols marcados e sofreu apenas 4 gols. Tem uma média de 1,73 gols por partida. Já o Águia, em 11 partidas, tem 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Tem 10 gols marcados e sofreu 8. Uma média bem baixa aí de gols, né? 0,91 por partida. Já nas odds para essa partida tá assim: 2,10 para o Paysandu, 3,10 para o empate e 3,20 para o Águia. Porcentagem do jogo: 38% para o Paysandu, 36% para o empate e 26% para o Águia. O Paysandu e o Águia se enfrentaram ontem, né, no primeiro jogo, e a partida terminou 1-1 na casa do Águia. Agora o encontro vai ser na casa do Paysandu. Jogo difícil aí para o Águia. A gente vê aqui que tanto o histórico como os números de apostas e a porcentagem tá
favorecendo demais o Paysandu. E agora tem a vantagem de jogar em casa e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Paysandu. Vamos ver se a gente conta com a sorte aqui de não dar um resultado inesperado. Jogo 8, Botafogo da Paraíba e Serra Branca. O Botafogo da Paraíba jogou ontem contra o Bahia e venceu em casa de 4-0. Então aqui algumas informações que podem estar um pouco atrasadas, mas que serão úteis. O Botafogo não venceu, né, os seus últimos 5 jogos, tirando a vitória de ontem, né? Antes da partida de ontem, né, era 4 jogos seguidos em casa sem ganhar. Já o Serra tem uma sequência de 3 vitórias consecutivas como visitante, informação bem importante aqui. E antes da partida de ontem, o Botafogo não conseguia marcar nos seus últimos 4 jogos. Informações bem ruins aí para o Botafogo, né? Já os números de aposta para essa partida tá assim: 2.23 para o Botafogo, 3.17 para o empate e 3.23 para o Serra. Já a porcentagem do jogo, 39% para o Botafogo, 34% para o empate e 27% para o Serra Branca. Bom, essa vitória aqui de 4-0 ontem em cima do Bahia foi bem contundente, né? Pode ser que dá uma virada de chave aí na equipe do Botafogo da Paraíba. Vai estar jogando em casa, mesmo com uma sequência muito ruim. Eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, para essa partida aqui eu também colocaria um empate. Botafogo em empate. Mas no meu palpite eu tô indo seco mesmo. Jogo 9, Manchester City e Arsenal. O resultado mais comum quando o Manchester City joga em casa contra o Arsenal é 1-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Manchester City jogando em casa ganhou 14, houve 3 empates e o Arsenal ganhou 11. A diferença nos gols bem equilibradas, 49-40 a favor do Manchester City. No geral, 64 jogos entre eles, o City ganhou 25 vezes, houve 12 empates e o Arsenal ganhou 27. A última vitória do Arsenal como visitante foi em 2015. Tabu longo aí para o Arsenal quebrar, hein? Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.90 para o City, 3.80 para o empate e 3.80 para o Arsenal. Já a porcentagem do jogo, 50% para o City, 25% para o empate e 25% para o Arsenal. Vimos aqui que o City tem um histórico muito bom contra o Arsenal dentro de casa, tem esse tabu para quebrar. Pegando informações do vídeo anterior, vimos que são dois times que empatam muito pouco entre eles. E então, para essa partida aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de City e Arsenal. Uma briga aí direta aí pela liderança do campeonato. Vai ser um jogo daqueles. Jogo 10, Real Madrid e Atlético de Bilbao. O que eu trago de informação aqui é que o resultado mais comum entre eles quando o Real Madrid joga em casa é 3-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum entre eles é o 1-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o Real Madrid jogando em casa ganhou 24 vezes, houve 4 empates e o Atlético de Bilbao ganhou apenas 3 vezes na casa do Real. A diferença de gols é de 80-24 a favor do Real Madrid. No geral, 66 jogos entre eles, o Real Madrid ganhou 42 vezes, houve 11 empates e o Atlético de Bilbao ganhou 13 vezes. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 1.53 para o Real Madrid, 4.33 para o empate e 6.0 para o Atlético de Bilbao. A porcentagem do jogo, 62% para o Real Madrid, 22% para o empate e 16% para o Atlético de Bilbao. Bom, aqui o histórico muito a favor do Real Madrid, é o líder do campeonato, vai estar jogando em casa. Atlético de Bilbao é um bom time também, mas acredito que o Real Madrid jogando em casa com o apoio da torcida tem tudo para vencer essa partida e continuar na liderança, e por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Real Madrid. É um histórico muito pesado aí de vantagem em cima do Atlético de Bilbao. Jogo 11, Vitória e Bahia. O que eu trago de informação aqui são os dados dos últimos 11 jogos. O Vitória em 11 jogos teve 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 20 gols marcados, sofreu 6, uma média de 1.82 gols por partida. Já o Bahia em 11 jogos tem 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tem 28 gols marcados e sofreu 9 gols, uma média de 2.55.
Já os números de aposta para essa partida tá assim: 2,92 para o Vitória, 3,20 para o empate, 2,42 para o Bahia. A porcentagem do jogo: 32% para o Vitória, 29% para o empate, 39% para o Bahia. Partida bem difícil. A gente vê aqui que o Bahia tem uma média de gols muito boa. Considero o Bahia hoje numa fase melhor. A gente pode ver ali que praticamente as duas equipes fazem a mesma campanha. A diferença é que o Bahia aí tem mais gols marcados. Duas equipes bem equilibradas. Sinceramente, outra partida aqui que cabe um triplo tranquilo, é clássico. O Vitória tem a vantagem de estar jogando em casa, mas para essa partida aqui, eu tô indo com mais um duplo, eu tô indo de empate e vitória do Bahia. Essas duas equipes jogaram ontem, o Vitória venceu 13 por 3-0 e o Bahia, como a gente viu ali, perdeu, né, pro Botafogo da Paraíba por 4-0. Jogo 12, Souza e 13 da Paraíba. O resultado mais comum entre eles é o 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Souza jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o 13 ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 4-2 a favor do Souza. No geral, 10 jogos entre eles, o Souza da Paraíba ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o 13 ganhou 3 vezes. A diferença de gols completamente empatados entre eles aí, 7-7. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 2,88 para o Souza, 4,02 para o empate e 2,08 para o 13. A porcentagem do jogo: 32% para o Souza, 24% para o empate, 44% para o 13. Mais uma partida equilibrada aí pelo Brasilzão. Outra partida aí que, se você tiver condições de jogar mais que 3, 4 duplos, eu colocaria um duplo, até um triplo também nessa partida. Mas, olhando os números aqui e informações do último vídeo, eu tô indo seco na vitória do 13. Assim como o Sport lá em cima, é outro time que tem total condições de vencer o seu adversário fora de casa, né? E bater aquele resultado inesperado, né? O 13 aí, como a gente viu, né? Ele perdeu para o Vitória por 3-0 ontem, pela Copa do Nordeste. Mas no Campeonato Paraibano, eu tô acreditando nessa vitória do 13, viu? Jogo 13, Remo e Tunaluso. O que eu trago de informação aqui são os dados dos últimos 10 jogos. O Remo, em 10 jogos, tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 19 gols marcados e sofreu apenas 6 gols. Uma média de 1,90 gols por partida. Já o Tunaluso, em 10 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. 19 gols marcados e sofreu 10. Média de gols também, 1,90 por partida. Já as odds para essa partida tá assim: 1,75 para o Remo, 3,20 para o empate e 4,50 para o Tunaluso. A porcentagem do jogo: 48% para o Remo, 34% para o empate, 18% para o Tunaluso. Essas duas equipes vão se enfrentar hoje na primeira partida. O jogo está marcado para as 8 horas da noite. Caso você não tenha feito o jogo ainda, aconselho a prestar atenção nessa partida. Mas, independente do resultado dessa partida, são dois times bem equilibrados que perdem muito pouco, chegaram muito bem nessa fase. E para essa partida aqui, como eu não tenho mais duplos, né? Eu tô indo no empate entre eles. Mas se essa partida aqui de hoje tiver uma diferença de gols pequena entre eles, eu colocaria um duplo também. E o meu duplo seria Remo e empate. Mas por enquanto tô indo seco mesmo no empate entre eles. E jogo 14, Botafogo do Rio de Janeiro e Boa Vista. O que eu trago de informação aqui são os dados dos últimos 14 jogos. O Botafogo em 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados, 13 sofridos. Uma média de 1,93 gols por partida. Já o Boa Vista, em 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e sofreu 28 gols. Média de 1,57 gols por partida. As odds para essa partida tá assim: 1,44 para o Botafogo, 4,25 para o empate, 6,50 para o Boa Vista. A porcentagem do jogo: 53% para o Botafogo, 35% para o empate, 12% para o Boa Vista. Essas duas equipes se enfrentaram ontem. Botafogo aí praticamente com o time titular, venceu por 4-0 o Boa Vista fora de casa e agora vai jogar dentro de casa. O problema é, semana que vem, se eu não me engano, começa a Libertadores. Será que o Botafogo vai vir com um time titular? Ou vai colocar um time mesclado ou um time reserva? Já que para eles, né, o resultado possa estar garantido.
Essa é a dúvida, hein? Mas mesmo assim, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Acredito que mesmo com um time mesclado, o Botafogo jogando em casa, com apoio da torcida, consiga vencer o Boa Vista aí com tranquilidade. Bom, pessoal, as informações do vídeo de hoje foram essas. Se você quiser dar um apoio aí, nosso Pix tá aí na tela, pix@lotecnologia.com.br. Se não for possível, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente aí se você tiver boas informações sobre as partidas. É muito legal, faço possível para responder todo mundo aí. E é isso, Loteca 1104, R$1 milhão, hein? Isso daí muda a vida de qualquer um, hein? Vamos para cima, boa sorte aí para todo mundo nessa grade da Loteca. Se a gente não se falar mais, bom final de semana. Fui!